A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 279 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, já estamos chegando nas partes finais e a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 19 de Mateus até o capítulo de número 21. Eu espero que você separe um tempo nesse sábado para fazer essa leitura e que Deus possa falar muito ao teu coração. Temos lições muito importantes nessa porção de hoje. O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo de número 20 e os versos 26 e 27. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, seja o servo de vocês. Amém? Bom, o Evangelho de Mateus, como nós já vimos, tem alguns ataques bem severos aos escribas e aos fariseus e aos saduceus, aos mestres da lei no geral, né? E ele começa justamente no capítulo 19 com um questionamento ao divórcio, porque os fariseus vão perguntar se era lícito repudiar a mulher por qualquer motivo. A pergunta deles não era se era lícito alguém se divorciar caso acontecesse alguma coisa, e sim por qualquer motivo, ou seja, a mulher era descartável, né? Então Jesus vai dizer para eles: olha, vocês nunca leram o que foi que o Senhor disse, que desde o princípio Deus fez homem e mulher e os dois se tornaram uma só carne, uma só carne. Quem se casa se torna uma só carne, certo? Então, os fariseus perguntaram para Jesus: então por que Moisés, preste atenção nisso, capítulo 19, verso 7. Então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Eles usaram a palavra ordenou, certo? Olha como Jesus responde. Verso 8. Foi por causa da dureza do coração de vocês. Então, primeiro, a carta de divórcio foi dada não porque a mulher merecia ser mandada embora, e sim porque o coração dos homens era duro. E olha, preste atenção, por causa da dureza do coração de vocês é que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Então, Moisés não ordenou se divorciar, Moisés permitiu, caso o coração deles não fosse mole o suficiente, não fosse maleável para tratar a situação. Então Jesus vai dizer que somente pelo caso do adultério ou de relações sexuais ilícitas, uma mulher poderia ser repudiada e receber uma carta de divórcio. Então, os discípulos de Jesus vão dizer que, sendo assim, já não era conveniente casar, não tinha privilégio um casamento. Então Jesus responde sabiamente, e ele diz assim no verso 11: nem todos são aptos para aceitar esse ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Ou seja, nem todo mundo pode receber esse ensinamento de Jesus. Somente aqueles que Deus escolheu para servirem a Ele honestamente, através do matrimônio. Mas pastor, eu errei no meu casamento. Eu falei, amém. Errar é uma coisa, permanecer no erro ou cometer o mesmo erro várias vezes é outra história completamente diferente. Bom, depois Jesus abençoa as crianças e diz que delas é o reino dos céus. Logo em seguida, um rico, jovem, chega até Jesus e pergunta para Jesus o que ele deve fazer para alcançar a vida eterna. E Jesus disse que ele deve guardar os mandamentos. E aquele jovem vai dizer que já faz tudo aquilo. Então Jesus responde para ele assim: se queres ser perfeito, vá, vende todos os seus bens, dê o seu dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no reino dos céus. Depois venha e siga-me. Então o jovem se retirou triste porque Jesus tinha falado aquilo para ele. Logo em seguida, então, Jesus aplica um ensinamento. E é muito interessante
que esse ensinamento de Jesus tem sido muito mal interpretado pelas pessoas na igreja, né? E Jesus vai dizer assim que dificilmente um rico vai entrar no reino dos céus, certo? E os discípulos, vendo isso, acharam muito difícil alguém poder se salvar. Ou melhor, eles disseram: quem pode se salvar sendo assim? O que nós vemos nas igrejas é dizer que os ricos não vão entrar no céu, principalmente em igrejas onde nós temos uma classe mais baixa. Isso não é honesto dizer. Caso isso fosse uma verdade, então nosso Deus seria apenas um Deus de pobres. E ele não é um Deus de pobres. O nosso Deus, ele não desfaz de classes sociais, de cor de peles, de raças. O nosso Deus, ele ama todos aqueles que vêm até ele com um coração sincero. Então, qual é o rico que não vai entrar no reino do céu? O rico que, ao invés de servir a Deus com a sua riqueza, ele serve a sua riqueza como Deus. Então, se eu fosse um rico, eu deveria servir a Deus e aos pobres com a minha riqueza, como Zaqueu fez, como Barnabé fez, como José de Arimateia, que se preocupou com o túmulo de Jesus, e nós poderíamos dar muitos outros exemplos. O apóstolo Paulo também diz isso, que se Deus te fizer rico, é para você ser rico em boas obras. Então, a riqueza não é um problema. O problema é a idolatria à riqueza, certo? E quando Jesus é questionado que, sendo assim, ninguém vai poder se salvar, Jesus vai responder assim, verso 26. Para os seres humanos, isso é impossível. O que é impossível? O ser humano se salvar. Mas, para Deus, tudo é possível. Somente Deus pode salvar o homem, inclusive o grande pecador. Bom, lá no capítulo 20, nós começamos a trabalhar então um tema bem forte daqui para frente, que é sobre a questão de servir. Nós já falamos sobre isso ali a respeito da riqueza. Alguns servem a Deus com a sua riqueza, outros servem a riqueza. Um bom servo é aquele que serve a Deus. O mau servo é aquele que serve aquilo que tem. Bom, então Jesus vai contar a história de um homem rico que sai pelas praças a procurar trabalhadores. E aparentemente ele sai 3 vezes, de manhã, ao meio-dia, às 4 vezes, né? E depois no finalzinho da tarde. E ele sai recrutando trabalhadores e ele combina com cada trabalhador o seu salário. No final do dia, aqueles que começaram mais cedo achavam justo receber mais pelo seu trabalho. E realmente, talvez pensando na lógica humana, eles não estariam errados, pois trabalharam mais tempo do que os demais. Porém, o que está em jogo aqui é a generosidade de Jesus. E Jesus dá para cada um o que ele quer, certo? Por que Jesus fez isso? Porque os últimos trabalhadores disseram que eles estavam ali, esperando alguém chamar eles para trabalhar. Olha o que diz, verso 6, capítulo 20, verso 6. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhe perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? E eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na minha vinha. Observa que aqueles trabalhadores estavam esperando um serviço. Eles esperavam que alguém lhes designasse para uma obra. Eles representam aquela última classe de pessoas que vão reconhecer Jesus como Salvador e vão trabalhar para Jesus. Isso não mostra que porque eles foram os últimos que eles não queriam trabalhar. Isso mostra uma deficiência da igreja em ir buscar essas pessoas para trabalharem no reino de Deus. Observa que eles estavam ali, esperando, sem nada para fazer, mas ninguém tinha ido dar trabalho para eles. Então a igreja precisa se movimentar e procurar as pessoas que querem trabalhar no reino de Deus. Então o bom servo aqui não é aquele que trabalhou mais, é aquele que não questiona a bondade de Deus. Porque Jesus vai dizer assim no capítulo 20, verso 15 e 16: será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, logo em seguida, Jesus prediz a sua morte. E a mãe de Tiago e João
vai então pedir para Jesus colocar os seus filhos ao lado de Jesus lá na sua glória. E Jesus questiona se eles podem beber do cálice que ele vai beber e ser batizado com o batismo de dores que ele vai ser batizado. E eles disseram: podemos. E Jesus concordou: realmente vocês vão, né? Os outros discípulos, ao verem aquela atitude da mãe de Tiago e João e deles dois, eles ficaram invejados, porque eles acharam que Tiago e João estavam querendo ser maior do que eles. E então Jesus disse aquilo que nós lemos no nosso devocional, que entre as pessoas lá de fora, eles deveriam brigar quem era o maior e quem é o menor. E nós vemos isso no esporte, na área profissional, vemos isso nas escolas, nas faculdades. Sempre tem alguém querendo ser maior. Mas dentro da igreja, entre os servos de Deus, não deve ser assim. Ninguém deve desejar ser maior do que o seu irmão. Na verdade, o maior é aquele que serve mais na igreja, né? E quem quiser ser o primeiro no reino de Deus, tem que ser aquele que se dispõe a servir o seu irmão. Observa que tem um tema central aqui, que é o serviço, é o trabalho na casa de Deus, é o trabalho para o reino de Deus. Então, se você quer um destaque no reino de Deus, não se mostre, não fique se vangloriando do que você faz, apenas trabalhe para Deus e para os homens. Aí vemos muito na igreja as pessoas dizendo assim: eu não estou fazendo para os homens, eu estou fazendo para Deus. Mas Jesus disse que nós temos que servir aos nossos irmãos, e os nossos irmãos são os homens. Então, da mesma maneira que nós servimos a Deus, devemos também servir as pessoas. Então, faça com excelência para as pessoas, porque é para Deus que você está fazendo. Então, nós terminamos o capítulo 20 com a cura de 2 cegos em Jericó. No capítulo 21, Jesus então vai entrar em Jerusalém. E aquela profecia que nós vimos lá em Zacarias 9:9 vai se cumprir aqui, porque Jesus vai entrar montado num jumentinho de carga, né? E quando Jesus entra, as pessoas de Jerusalém, e principalmente as crianças, começam a clamar: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em o nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Essa palavra Hosana, ela tem um duplo significado e não é muito claro os significados dela, mas ela é uma profecia lá do cântico de Salmo 118, e ela significa: salva-nos para as alturas, seja exaltado nas alturas. De qualquer forma que for o significado, eles são justos e eles são verdadeiros, porque somente Jesus é digno de Hosana, ou seja, de ser exaltado nas mais altas alturas. E somente Jesus pode realizar Hosana, salvar os pecadores para as alturas. Então a adoração é justa, ela é verdadeira e ela é honesta. E quem é que está fazendo isso? Os servos de Deus. Então Jesus entra no templo e as pessoas continuam fazendo aquilo, clamando Hosana. Enquanto Jesus está destruindo tudo que os cambistas estavam fazendo ali, Jesus também cura, realiza milagres, e os mestres da lei ficam perturbados com aquilo que Jesus está fazendo. E então eles dizem para Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? E Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram que da boca dos pequeninos e das crianças de peito tirastes o perfeito louvor? Então Jesus estava dizendo que aquela adoração era perfeita. Então é justo que nós cantemos e clamemos Hosana. Bom, então Jesus vai sair dali e ele vai ver uma figueira e ele vai amaldiçoar a figueira. Aqui nós temos 2 lições muito importantes. Uma que é contínua no Evangelho de Mateus, que é sobre a fé. Porque quando os discípulos veem aquilo, eles ficam maravilhados, porque a figueira secou na mesma hora. Jesus não viu frutos nela, e Jesus disse: já que você não pode dar frutos, seque-se. Então, aquela figueira secou naquele mesmo instante, e Jesus disse para eles que ficaram admirados que se eles tivessem fé e não duvidassem, eles fariam mais do que aquilo. Eles iriam às montanhas, como ele já tinha dito no passado,
que elas se jogassem no mar e elas se jogariam. E qual é o segredo dessa oração tão poderosa? É pedindo em oração crendo. Ou seja, o favor da oração é crer e o inimigo da oração é duvidar. A outra lição que nós temos aqui é que essa figueira representa um Israel improdutivo. Então, todo aquele que não produz, todo aquele que não serve com excelência no reino de Deus, não presta, certo? É duro essa palavra, é difícil de ouvir, mas é uma verdade. Nós temos que lembrar da pregação de João, que existem dois tipos de colheita, a da palha e a do trigo. O trigo tem produto, a palha não tem produto. Nós precisamos lembrar da pregação de Jesus. Existe o joio e o trigo. O trigo tem produto, mas o joio não tem produto. O que acontece com a palha e com o joio que não tem produto? É lançada no fogo, certo? Aqui, tudo isso nós já vimos neste evangelho. E agora Jesus novamente vai mostrar para nós que uma árvore improdutiva, um servo improdutivo, é um servo que será lançado no fogo. Bom, Jesus é questionado sobre essa autoridade e eles questionam os mestres da lei de quem era a autoridade de João para realizar batismos. E como eles temeram o povo e não responderam, Jesus também não responde. E Jesus vai concluir esse capítulo com duas parábolas muito importantes, novamente frisando o poder de servir, ou seja, o que Deus espera. E a primeira é que ele conta sobre dois filhos, que o pai chega para um filho e pede para ele fazer um trabalho para o seu pai. E aquele primeiro filho disse que não iria fazer. O segundo filho disse que iria fazer, mas não fez. Então o primeiro filho, se arrependendo, foi e serviu o pai. Então Jesus perguntou, qual dos dois filhos fez a vontade do pai? E aqueles homens responderam, o primeiro. Por que o primeiro fez a vontade? Porque ele se arrependeu. Então Jesus vai dizer que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Por que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus e aqueles homens que pareciam ser tão justos, tão santos não estavam entrando? Porque os publicanos e as prostitutas estavam crendo na palavra do Pai, estavam se arrependendo e servindo o Pai. Mas os mestres da lei não ouviam a palavra de Jesus, não se arrependiam dos seus pecados e não serviam a Jesus. Então, novamente, aqui nós temos um servo mau e um servo bom, certo? Então, aquele povo de Israel rejeitou a João, rejeitou a Jesus, não creu e não se arrependeu. Mas os publicanos e as prostitutas, eles creram, se arrependeram e tomaram seu lugar no reino de Deus. Servir é muito importante. Bom, então Jesus termina esse assunto contando uma nova parábola, que um dono de uma grande lavoura, de uma grande plantação, de uma vinha, manda ali alguns servos em sequência para verem como os trabalhadores estavam trabalhando na lavoura. E alguns homens desrespeitosos que estavam na lavoura viram aqueles servos vindo, atacavam eles e os matavam. Então o dono da vinha resolveu mandar o seu filho. E eles disseram, vamos matar também o filho, e assim nos apossaremos da vinha. Logo em seguida, Jesus cita o texto do Salmo, que nós já falamos sobre Pedro, né? A pedra que não era Pedro, mas que era Jesus. Jesus cita esse texto, e ele diz assim, vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Aquela pedra rejeitada representa Jesus e representa o filho do dono da vinha, que foi rejeitado pelos trabalhadores e morto pelos trabalhadores. O que Jesus estava querendo dizer com esse ensinamento? Que o mau servo, ele vai rejeitar o Filho de Deus, ele vai matar o Filho de Deus e vai ansiar por aquilo que é do Filho de Deus. Mas o bom servo,
é aquele que crê no Filho de Deus, recebe o Filho de Deus e constrói a sua vida sobre o Filho de Deus. Qual servo nós temos sido? O maior, que é o mal, o que é exaltado, ou o menor, que é o bom? Qual servo nós temos sido? O que produz fruto ou o improdutivo? Qual servo nós somos? Aquele que serve a Deus com a sua riqueza ou aquele que serve a sua riqueza? Qual servo nós somos? Aquele que diz que não vai fazer, mas se arrepende e faz, que é o bom? Ou aquele que diz que vai fazer e não faz? Qual servo nós somos? Aqueles que não creem em Jesus e o crucificam, ou aqueles que creem em Jesus e são ressuscitados no dia da sua vinda? Sirva ao Senhor com excelência e Ele com certeza vai salvar você. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar por você nesta manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós queremos te louvar, queremos te bendizer e queremos te glorificar. Que o Senhor venha falar conosco poderosamente, que o Senhor venha falar conosco de uma forma excelente, como a tua palavra tem nos falado. Nós podemos ser dois tipos de servos, Senhor: o servo mau ou o servo bom. Um servo que se dispõe a te obedecer e a te servir com excelência, ou um servo rebelde que não te serve, mas que é arrogante para contigo. Ó Senhor, transforma o nosso coração, faz de nós um servo bom, um servo obediente e produtivo na sua obra, para que no dia da tua vinda nós não somente tenhamos recompensa como aqueles últimos trabalhadores, mas também tenhamos um lugar na tua glória. Que o Senhor nos receba e nos salve para as alturas, com louvores e adoração ao teu nome, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Se você tem gostado desse trabalho, deixa o like aí no vídeo para fortalecer. E se você quer ser um evangelista, quer levantar novos servos para Jesus, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. E se você ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva. Assim você vai poder nos acompanhar todos os dias. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo sábado, em nome de Jesus.